2003. Porque esta imagem, para mim, simboliza o conceito de Mação como ele era na década de 70, 80. Árvores grandes, um setor florestal lucrativo, em equilíbrio, bonito e com rentabilidade económica. E foi daqui que nós partimos para uma situação ligeiramente diferente. Mação fica exatamente no centro de Portugal, para vos situar em termos geográficos, e estamos numa zona de transição climática. Temos as chuvas e os invernos amenos do norte e temos os verões quentes e secos do sul, levados ao extremo. Portanto, temos os dois extremos, o que faz com que tenhamos uma alta capacidade de criar biomassa, e os crescimentos florestais são bastante interessantes. Só que, a meados da década de 80, começaram a surgir grandes incêndios florestais, que foram ganhando dimensão. Começámos com incêndios de 100 hectares na década de 70, que subiram para 200, 300 hectares na de 80, 500, 600, 700 mil hectares em 90, e culminou em 2003 com, num único verão, em 3 incêndios, vimos consumidos 22 mil hectares só no território do município de Mação. Apenas no verão, 22 mil hectares. Naturalmente, num concelho onde a principal riqueza era o setor florestal, ficou tudo posto em causa. Eu começo as apresentações sempre com estas imagens, porque acho que nos ajuda a focar no problema. Os incêndios são algo dramático que toca as pessoas nos dias em que acontecem, mas a natureza recupera muito rapidamente e as pessoas esquecem-se disto. Esta imagem já é deste ano, é de um incêndio que tivemos em março. Pela primeira vez temos um incêndio de inverno, em que foram consumidos 130 hectares apenas em 6 horas. A receita que em Portugal se dizia que ia resolver a questão dos incêndios passava por infraestruturar os espaços florestais. Era a receita oficial. Tínhamos que melhorar caminhos, tínhamos que ter formas dos bombeiros chegarem às áreas florestais rapidamente, tínhamos que ter lá água disponível para fazer o combate e, ao mesmo tempo, criar sistemas de vigilância que permitissem detectar os incêndios de uma forma precoce e depois sistemas de combate fortes para apagar os fogos. Esta era a receita que em Portugal, até 2003, vigorava para resolver as questões dos fogos. Infelizmente, este é o resultado. Isto é um mapa do município de Mação, são 41 mil hectares, e podemos ver que a receita não nos trouxe grandes resultados. Portanto, apenas em 16 anos foram consumidos 46 mil hectares de floresta. Portanto, já vamos na segunda e na terceira vez, em muitos dos espaços, uma porcentagem da área ardida de 120%. E principalmente, a completa noção de que não há setor florestal nenhum que tenha viabilidade com ciclos de fogos tão curtos. Começou por pôr em questão o pinho, o pinhal, que tem ciclos de 25, 30, 40 anos, mas começa já a pôr o eucalipto com ciclos de 12 anos em causa também. Podíamos pensar que Mação é caso único, mas na nossa região, Mação está aqui ao fundo, quando se começam a somar os dados disponíveis, esta região que vocês veem do lado esquerdo do mapa gabava-se de ser a área de pinhal bravo mais extensa da Europa. Portanto, diziam isto com orgulho. Nós somos a área contínua de maior dimensão de pinhal bravo da Europa. O resultado está à vista. Infelizmente, como o pinho recupera muito rapidamente, o pinheiro tem uma alta capacidade de regeneração,
ainda que já foi, mas já está a ser outra vez. Porque a regeneração é automática e gera uma paisagem ainda mais perigosa do que a que lá estava anteriormente. Portanto, o perigo de incêndio ainda é hoje ainda mais maior do que era em 1990, porque, entretanto, houve uma degradação acelerada da paisagem com o desaparecimento completo das áreas agrícolas. E este mapa, este gráfico, eu filo em 2003, porque tive que explicar a um jornalista do Le Monde o que é que estava a acontecer. E na toalha do restaurante eu desenhei de repente este mapa e este gráfico e acho que espelha tudo. Por um lado temos as áreas agrícolas. No início do século XX, estas áreas agrícolas ocupavam todo o território com viabilidade agrícola. Todas as áreas que tinham aptidão para serem exploradas em termos agrícolas eram. A população do concelho seria de cerca de 15 mil pessoas. Os caprinos seriam 13 mil. E houve, neste início do século, um crescimento demográfico acelerado que levou a que todas as áreas do território fossem exploradas ao máximo. Explorámos o sistema agroflorestal ao máximo. Isso fez com que na década de 50 tivéssemos 25 mil cabras. A floresta ocupava todas as áreas que não tinham aptidão agrícola nem pastorícia e a população atingiu o seu pico, 26 mil pessoas. E de repente aqui, todas as novas gerações começam a sair. Ficou uma última geração agarrada àquele sistema agrícola e com uma componente florestal, mas todas as novas gerações começam a sair. Naturalmente, com a saída das populações, a terra agrícola começa a diminuir e a perder importância. À medida que a agricultura vai desaparecendo, porque a população vai mudando de atividade, vai envelhecendo, vai precisando cada vez menos de terra, a floresta ocupa tudo. Até chegar ao final do século, em que nós temos uma paisagem que é 98% florestal. Temos os pequenos núcleos habitacionais, à volta dos núcleos habitacionais, das pequenas aldeias, temos uma pequena rodela agrícola e todo o resto do território é área florestal. O que é que isto nos trouxe? A partir daqui, os grandes incêndios florestais. A morte da agricultura levou à morte da floresta. Não é possível, nas nossas condições climatéricas, termos contínuos na paisagem de áreas florestais. É fundamental para a agricultura manter a compartimentação da paisagem, é fundamental para a floresta manter a compartimentação da paisagem com as áreas agrícolas. E, portanto, a raiz dos nossos problemas hoje está, na realidade, intimamente ligada com aquilo que andámos a fazer com a paisagem nos últimos 50 anos. E, normalmente, quando se fala de fogos, que é o tema que vem para cima da mesa, são os grandes fogos, são aqueles que dão visibilidade às questões locais, fala-se de incendiários, fala-se de combate, fala-se de aviões, fala-se de meios, fala-se de tudo, menos do fulcro da questão. E nós, politicamente, em relação, pusemos o fulcro da questão aqui. Perdemos população. Com a perda da população e com as mudanças sociológicas que fizemos, perdemos a área agrícola, perdemos a criação de gado extensivo, passámos de 26 mil cabras para 4 mil. Isso teve consequências. Isso criou uma paisagem nova. E essa paisagem nova trouxe-nos mais incêndios florestais, mais área ardida e uma velocidade de propagação dos incêndios completamente nova. Hoje a paisagem não arde da mesma forma que ela ardia há 40 ou 50 anos. Arde de uma forma muito mais rápida e muito mais perigosa. E isto está, obviamente, intimamente ligado a isto. Nenhuma região pode ter futuro quando está a perder 10% de população a cada década.
nós estamos a perder a um ritmo alucinante a nossa população. E quando se fala de fogos, normalmente vem tudo para cima da mesa. E nós temos tentado separar nesta questão duas realidades distintas. Nós temos os pequenos fogos, que todos os dias surgem numa paisagem humanizada. Sejam eles provocados por acidentes, sejam provocados por intenção criminosa. E isso, se formos analisar o território, quer galego, quer português, acontece em grande número. E o problema não está em ter muitos fogos, porque podíamos até ter muitos fogos e não ter grandes consequências. O problema está num fenómeno novo que ainda não é suficientemente valorizado, que são os grandes fogos. Neste quadro nós temos, nestes anos de 91 a 2007, tivemos 470 pequenos incêndios que não chegaram a consumir 10 hectares. 470 vezes o sistema de combate teve sucesso. Chegou, apagou aquilo na primeira intervenção, não houve consequências, não houve drama. Depois tivemos 9 vezes em que o sucesso já só chegou antes dos 100 hectares. 5 vezes em que já só chegou antes dos 500 hectares. Mas o problema está aqui. É que destas vezes todas, ou seja, destas 9 vezes, nós não tivemos sucesso. Temos um sistema de vigilância de primeira intervenção que tem 99, qualquer coisa por cento de percentagem de sucesso. E, no entanto, não serve para nada. Podemos apagar 500 fogos com sucesso, mas se perdermos a mão assim, perdemos tudo. Isto tem que nos fazer pensar. Porque nós, as nossas sociedades, estão a atingir o limiar. Não conseguem gastar mais dinheiro no combate. E os resultados práticos, quando nós vamos a somar áreas ardidas a cada ano, parecem aumentar. Não acompanha o sucesso do combate no terreno o volume de investimento que nós aportamos a esta área. E é um ponto essencial pararmos para pensar nos grandes fogos. Porque são fogos de paisagem. São fogos em que a única forma de os parar é construirmos uma paisagem que seja mais resiliente, em que se mantenha a compartimentação dos espaços agrícolas, em que haja quebras de combustível. Se calhar precisamos de fazer planos de ordenamento para as áreas florestais, como fazemos para as áreas urbanas, protegendo aquilo que são infraestruturas necessárias. Eu deixei esta imagem só porque vos dá uma ideia de como é que a população se organizou neste território. Nos 400 km quadrados que tem o município, 41 mil hectares, nós temos 122 aldeias. Portanto, a população foi ocupando e foi criando aldeias nos sítios onde havia terra disponível. Uma das coisas que fizemos foi, até à década de 80, quem tratava dos fogos eram os proprietários e os residentes. Porque os bombeiros tinham uma carrepeira velha que tinha 3 mil litros de água. Quando chegava, tinha passado 1h30 depois do início do fogo. Os bombeiros eram voluntários, tinham que pedir ao patrão para ir apagar o fogo. Então, quem tratava dessas questões era, na realidade, a própria população. À medida que os bombeiros foram ganhando força, foram começando a pôr a população de lado. Não, isto é uma questão de emergência, vocês não têm preparação, não têm equipamento, nós resolvemos. O que é certo é que não resolveram nada. E as populações começaram a ficar à entrada da aldeia a ver o montar dele. Nós, em 2005, tivemos a coragem de dizer que isto não podia ser. Se eles não eram capazes sozinhos, nós também, proprietários, temos que colaborar. E demos a todas as aldeias, estas 80 aldeias, um equipamento como este. Uma motobomba que se pode pôr em cima de um trator, para que eles também, da mesma forma que neste edifício há extintores espalhados pela parede, nós não somos bombeiros. Mas todos nós sabemos que se deflagrar um incêndio, temos a obrigação de ir ali, agarrar no extintor e tentar dar o nosso contributo na fase inicial. Damos 80 equipamentos destes a todas as aldeias, responsabilizamos. Entretanto, a lei de Portugal mudou e passou a ser uma das coisas integradas no sistema, chamam-se agrupamentos de autoproteção,
e estão integrados na lei. E volto a frisar que o nosso problema são as mudanças leves na paisagem e lentas. As mudanças são tão lentas que nós socialmente não nos apercebemos delas. Elas podem ser dramáticas, podem ser extremamente fortes, mas como acontecem devagar, nós não temos a percepção delas. Achamos que está tudo igual. Não está nada igual. Esta era a paisagem que Mação tinha nos anos 50. Uma aldeia que cultivava as terras na sua envolvente, com uma grande componente de pastorícia nas terras que não tinham aptidão agrícola, com todas as áreas agrícolas ou com potencial agrícola exploradas, e as áreas marginais pobres estavam abandonadas e, como tinham pouco pastoreio, naturalmente foram dando origem a sistemas florestais. Só que isto, com a morte da agricultura, transformou-se nisto. A população definhou, a agricultura desapareceu, porque era uma agricultura de subsistência, e a floresta invadiu tudo. Porque ela, naturalmente, sem que ninguém faça nada, ocupa o território. E quando chegamos a este ponto em que a floresta cobriu tudo, vieram os grandes fogos. Só que, como a natureza recupera muito rapidamente, de uma área queimada, 4 anos depois, temos novamente uma área verde em crescimento, em que toda a gente já acha que finalmente isto vai começar a ter sentido. Só que isso não é verdade. E, como sabemos, começamos por aplicar a receita, melhorar caminhos. Criámos um conceito novo que é circular proteção à aldeia, juntando os caminhos todos à volta da aldeia para que os carros de bombeiros possam circular e proteger as casas sem que tenham que atravessar o núcleo urbano, porque é complicado e não funciona. Promovemos a limpeza das áreas urbanas para diminuir o risco nessas áreas. Limpámos linhas elétricas, tentando criar com elas uma barreira de 18 metros sem combustível. Limpámos as faixas ao longo das estradas municipais, tentando que estes 15 metros para cada lado da estrada tenham o mínimo de combustível possível. E criando essencialmente sítios onde nós possamos fazer uma coisa nova, que é combate programado. Olhar para as condições do incêndio e dizer, aí nós não conseguimos segurar o fogo, vamos recuar, vamos reagrupar-nos e vamos escolher um sítio para tentar fazer contenção. Em vez de nos cansarmos a tentar atacar onde não é possível, recuamos para uma área onde é possível fazer ações de contenção, sejam elas contra fogo, sejam concentração de carros de bombeiros, de maneira a tentar segurar o fogo. E demos a todas as aldeias uma motobomba, responsabilizando-nos também no processo. Sabemos que isto não é suficiente. E então surgiu o sonho das GIFs. O que nós temos que fazer é agarrar as pessoas da aldeia e pô-las a trabalhar num projeto comum que venha efetivamente contribuir para que estas áreas voltem a ter utilizações diferentes da floresta e seja possível compartimentar com a agricultura estas áreas que hoje são floresta. As GIFs pressupõem a adesão voluntária dos proprietários em áreas nunca inferior a 1000 hectares, em que depois de 50% dos proprietários manifestarem essa vontade, o Estado acompanha e fiscaliza a criação da zona de intervenção florestal e no fim certifica, reconhece. A ZIF depois deve fazer planos de gestão territorial e planos de defesa contra incêndios. E teoricamente, nos sítios, os produtores por si vão fazer, cada um deles nos seus terrenos, essas intervenções. Noutros, como em Mação, que nós não acreditamos nisso, terá que ser uma organização de todos eles em conjunto a criar esta nova paisagem. Este é o objetivo. É aqui que nós queremos chegar. A uma gestão do território, uma gestão total da paisagem, utilizando a floresta onde ela tem condições e tem habilidade, e tem condições para criar lucro, para criar riqueza, mas mantendo uma atividade agrícola com outras espécies que nos tragam retornos no curto prazo e, portanto, gerir o território. Só que o problema é que nós já sabemos para onde queremos ir, já sabemos mais ou menos os instrumentos,
mas efetivamente as coisas tendem a arrancar. Há uma coisa que nós interiorizámos depois de 2003. A receita que nos tinham vendido não era suficiente. Porque mesmo fazendo isto tudo, com muitos caminhos, com muitos pontos de água, com uma excelente vigilância, com um excelente combate, perdeu tudo. Percebemos que temos que moldar a paisagem que hoje temos, procurando encontrar um equilíbrio nessa paisagem que não é mais voltar a ter uma paisagem parecida com aquela que tínhamos há 30 e 40 anos atrás. Porque nessa altura não havia grandes fogos. Também não havia grandes manchas florestais, elas estavam compartimentadas. Temos que ordenar esta paisagem, mas não basta ordenar. Temos que depois ficar lá, encontrar mecanismos de a gerir no contínuo do espaço. A natureza é imparável, portanto, não basta chegar lá e fazer a intervenção, é necessário ficar a cuidar dela ao longo do tempo. E o grande desafio disto tudo é que às vezes arranjam-se dinheiro para fazer as intervenções no imediato. Este problema não se resolve assim. Resolve-se criando mecanismos que viabilizem o processo de manutenção da gestão no tempo e no espaço. E esta questão da viabilização financeira, nós temos-la muito presente. Se isto não for viável em termos financeiros, não vai ser sustentável. Esta imagem não se percebe muito bem. Já agora, se apagarem a lâmpada outra vez, talvez se veja. Isto é o território de uma aldeia, que é a Aldeia Beiras. É uma ZIF, são 1000 hectares. Nesta zona estão 1000 hectares. E este é o cadastro desta região. Eu acho que é evidente para todos que não é possível gerir, não é possível ordenar, não é possível explorar eficientemente este recurso que é esta paisagem, quando nós estamos dependentes que cada um destes proprietários faça nas suas pequenas propriedades o que quer que seja. E os números são assustadores. Este é o mesmo cadastro dos mesmos 1047 hectares. São 1542 propriedades. Isto é o território de uma aldeia. Essa aldeia tem 515 proprietários. A média fundiária é 7.000 metros. A menor propriedade tem 40 metros quadrados e a maior tem 15 hectares. Mas o mais importante está aqui. Este é que é para mim o fulcro da questão. É que apesar de estarem lá muitas casas e de ser uma aldeia que aparentemente é grande, na realidade 90% dos proprietários, destes 515, não moram nem no concelho nem na região. Estão em Lisboa, estão em França, estão na Venezuela, estão no Brasil. Estão espalhados pelo mundo. Só residem na aldeia os proprietários de 10% destas propriedades. E o mais grave é que destes 10% de proprietários que nos sobram, 90% têm mais de 65 anos. Não adianta legislar para uma população e para um território quando na realidade o que nos sobram são meia dúzia de velhos que ainda vivem na aldeia. Podemos obrigar tudo e todos, mas o que é certo é que esta gente nem tem nem possibilidade nem força para fazer o que aqui é perigoso fazer. Daí que nós percebemos que temos que encontrar novas formas. E o desafio que nós fizemos a esta gente foi o seguinte: ninguém quer perder as suas propriedades, mas não tem condições para explorar. Então vamos fazer uma coisa nova. Vamos fazer uma empresa na aldeia. É, na realidade, uma forma de cada um manter as suas propriedades, porque continuam suas, estão registadas na conservatória como propriedade sua, mas vamos organizar uma entidade à qual eles acedem e recebem em troca uma cota, como se fosse numa empresa. Eles estão a dar o capital terra a um investimento e recebem em troca uma participação num investimento
que lhe garantirá no futuro rendimentos que venham eles da produção florestal, da produção agrícola ou da apicultura. E o que é certo é que, ao contrário daquilo que normalmente se diz, que os proprietários não percebem, que os proprietários não querem, que os proprietários não percebem, que não entendem, que estão muito agarrados à terra, que matam, se lhe quiserem tirar um metro quadrado, se calhar matam. O problema é que eles perceberam que ninguém queria tirar um metro quadrado. Queriam-se tentar montar uma nova forma de exploração do território, baseada em novos conceitos, adaptados à realidade que eles têm hoje na vida deles. Hoje o proprietário médio em Mação tem 60 anos, vive em Lisboa, tem 2 filhos que não têm a mínima aptidão para voltar à agricultura. Sente que está agarrado àquelas terras, não as quer perder, não as quer dar, mas sente que não consegue vir e não fazer nada. Então, estranhamente, ao contrário do que toda a gente diz, as pessoas concordaram. E de um momento para o outro, mais de 50% dos proprietários começaram a trabalhar em conjunto, constituiu-se a ZIF, numa perspectiva de gestão total. Ou seja, nós vamos gerir em conjunto terras que são de todos, mas vamos explorá-las como se fosse um único investimento. Vamos escolher a área onde devemos fazer os eucaliptos e fazemos aqui 100 hectares de eucaliptos. Mas o rendimento destes eucaliptos não é só para estes proprietários. É para estes proprietários e para estes aqui que vão ficar com sobreiro, que vai demorar 40 anos a dar rendimento. Assim como a espera do sobreiro não é só para estes. É também para aqueles que ficaram com o eucalipto. Portanto, vamos dividir o bom e o mau. Estranhamente as pessoas perceberam. Aderiram, compreenderam e avançámos para a frente. Só que o problema é que o próprio Estado, a inércia da nossa sociedade, começa a pôr em causa todo o projeto. Porque um projeto desta magnitude exigia que tivéssemos um acesso privilegiado às medidas da comunidade, que houvesse financiamento para fazermos as coisas necessárias. Infelizmente, isto em Portugal não está a acontecer. Criaram-se ao todo em Portugal cerca de 200 DIFs, que representam já 400 mil hectares. Constituíram-se, estão legalmente e formalmente constituídas, estão a fazer planos, mas depois, quando vão para se candidatar às medidas de apoio, elas são exatamente aquelas que foram pensadas em 2005 e 2004 para o proprietário florestal em nome individual, para o proprietário agrícola em nome individual. Eu não posso, numa ZIF, deixar 50 hectares a dizer que lá vou pôr olival e depois não tenho a mínima garantia que vou conseguir arranjar financiamento para o olival. Faltam-nos projetos integrados de território que não foram pensados e que estão a pôr em causa todo o processo e o sucesso disto tudo. Agora temos duas hipóteses. Ou conseguimos desembrulhar a questão das ZIFs, arranjar apoio e começar a funcionar com elas no terreno, ou então não vamos conseguir e isto vai se manter como está. Se isto se mantiver como está, aquilo que nos espera são mais grandes focos, porque o território não ficou à espera. Ganhou cargas enormes de biomassa e vamos ter um futuro negro e sem rentabilidade. Se, pelo contrário, o país conseguir operacionalizar as ZIFs e conseguir pôr os sistemas a funcionar nessas áreas, eu estou convencido que, utilizando não apenas a floresta, mas todos os recursos que aquela paisagem pode produzir, a floresta dá rendimentos a médio e longo prazo. Nós não podemos dizer às pessoas, agora ficam aí 15 anos à espera que isto dê rendimento. Isto vai ter despesas de funcionamento, é preciso fazer manutenções, é preciso fazer gradagens. Então nós entendemos que a agricultura, com aquelas que são as culturas tradicionais, o olival, a vinha, são fundamentais, a pastorícia, a apicultura, a olivicultura, a caça, o lazer, e indo ao carbono, também temos aqui os dividendos que podemos ir buscar ao carbono, porque tudo junto pode criar, efetivamente, um investimento muito interessante. Com isto, procuramos criar um novo modelo de paisagem que seja possível defender nas atuais condições climatéricas e nas que se esperam contra os grandes fogos, porque nós vamos diminuir a área florestal no mínimo 30% a 35%, e esperamos vir a ter um território efetivamente vivo, produtivo e economicamente viável. Talvez não tenha tantos habitantes quanto tem hoje, mas terá seguramente, com estas culturas todas, possibilidade de dar trabalho
a mais alguma gente. Procuramos organizar isto à volta de uma associação de produtores florestais. Temos uma associação que funciona como um centro de recursos técnicos, para não fazer a asneira que em determinados sítios de Portugal fizeram, que foi criar uma ZIF. E essa ZIF tem 2 engenheiros, e depois tem mais um técnico, e os proprietários olham para aquilo e dizem assim, eles vão comer o resultado disto tudo. Não é? Portanto, queremos uma estrutura de gestão que seja um centro de recursos partilhados por muitos. Ao mesmo tempo, não queremos uma associação que faça a gestão de 40.000 hectares de território. Não. Queremos que cada aldeia se organize, cada aldeia gere o seu território, mas temos uma associação por trás que pode ajudar, incentivar, puxar pelos processos quando eles não estiverem a funcionar bem. Criamos regras em que os proprietários têm que eleger um presidente, um tesoureiro e um secretário, e da direção da aflomação, da entidade gestora, vem um técnico florestal e um diretor. Ou seja, procuramos trabalhar como um grande grupo económico. Tem a sua cúpula e depois as empresas têm ao mesmo tempo cada uma a sua autonomia para tomar decisões. Há decisões que são de nível superior, há decisões que são de nível inferior. Fizemos os planos de defesa, criar os aceiros nos sítios certos, criar os pontos de água de maior dimensão que hoje não temos e que precisamos nos sítios certos, procurar gerir melhor as infraestruturas, planificámos isto com todo o cuidado, fizemos o tal plano de gestão em que, percebendo que o território não dá aquilo que nós queremos, dá aquilo que tem aptidão para produzir, procuramos adequar as áreas ao tipo de produção mais lucrativo. As pessoas é uma coisa muito engraçada, é que quando nós começamos a descontar esta história, há sempre alguém que diz: pois, eu tenho um rebanho de gado, não ponham um rebanho de gado. As pessoas chegaram lá sozinhas. Não foi preciso ninguém dizer. As pessoas, a determinado ponto, à medida que se ia contando e dizendo o que é que queriam fazer, havia sempre alguém que dizia: e temos que pôr um rebanho de gado. Pode não ser lucrativo, mas vai-nos controlar as gramíneas, vai-nos fazer descer os níveis e os riscos de incêndio. Portanto, procuramos adaptar cada uma das culturas aos sítios mais viáveis para as fazer. E para além destas grandes culturas, depois não esquecemos a caça, que também tem ali a possibilidade. O medronheiro, o arbusto do medo, que nós temos uma grande tradição em fazer e explorar. A apicultura, tínhamos previsto, por exemplo, esta ZIF, a aquisição de 500 colmeias. E isto naturalmente é caro. Fazer um investimento destes numa área de 1000 hectares é bastante caro. Orçamentámos isto tudo, fizemos contas de cultura para esta ZIF de 1000 hectares, precisávamos de 1.300.000 euros para fazer 71 hectares de sobreiros, 100 hectares de eucaliptos, 81 hectares de pinheiro e depois ainda aproveitar a regeneração de 48 hectares de pinheiro e mais 68. E aproveitar a regeneração de 65 hectares degradados de eucalipto. Assusta 1.300.000 euros de investimento. O que é certo é que só o primeiro corte de eucaliptos, com as médias de produção daquela região, daqui a 12 anos, íamos ter 1.400.000 euros só no primeiro corte dos eucaliptos. Portanto, isto é um negócio viável, é um negócio interessante e tem viabilidade económica, que era, a nosso ver, o ponto focal. Não adianta andarmos a tentar fazer coisas que depois não têm sustentabilidade em termos económicos. Com um grande desafio é que os proprietários disponibilizam para esta nova organização a terra sem que seja necessário ninguém comprá-la. Nós estamos a falar em fazer o uso comum da terra. Não estamos a falar em propriedade comum da terra. A propriedade, pusemos de lado todas as discussões sobre propriedade. Estamos a falar de uso. Considerando que neste investimento esta questão do valor da terra está posta fora de lado, temos logo 64% do montante do investimento que nem sequer falamos dele. É uma questão que não se põe. Mas há necessidade
ainda que as ajudas comunitárias nos ajudem a suportar estes investimentos, ainda que o Estado português encontre outras formas de ajudar, há sempre aqui uma quantidade de investimento extra que nós precisamos para fazer o autofinanciamento. E esse nós entendemos que só com os proprietários que estavam descapitalizados, só com outros sócios que entrem só com o capital, nos será possível levar isso a bom porto. Neste momento estão feitas estas 5 IFES mais escuras, concluíram todo o processo legal, estão feitos os projetos para estas áreas, são cerca de 7.000 hectares, representam já 750 aderentes, proprietários que manifestaram a vontade de aderir. No entanto, estamos à espera que as questões relacionadas com o financiamento esclareçam, porque sem que isso aconteça não é viável continuar com o processo. A minha última mensagem era só muito simples. A nossa forma de explorar os territórios do interior do país foi a aldeia. Isso aconteceu em grande parte da península. Nós, tirando a parte sul, que foi o monte, na parte norte foi a aldeia. A aldeia fez com que a população fosse para a terra disponível, a explorasse, a dominasse e daí tirasse riqueza. Com as mudanças que nós criámos nos últimos 50 anos, deixou de ser possível subsistir com os rendimentos que a aldeia gerava. A população saiu. A aldeia morreu. E nós temos que encontrar para o futuro novas formas, novos instrumentos de gerir estes territórios. Isso ainda é mais difícil quando a terra está partida em bocados que não têm qualquer viabilidade económica para o futuro. Pensar em fomento florestal, em exploração florestal com áreas de 1 hectare, de meio hectare, basta ir a uma feira florestal e ver o tamanho dos equipamentos. Eles quase não conseguem voltar dentro da propriedade. Portanto, para o futuro, nós temos que ter este desafio sempre presente, que é precisamos de novos instrumentos e cada um tem que se adaptar. A nossa maneira foi esta, criar, no fundo, empresas de aldeia. Outros sítios têm outras soluções, mas acho que partimos sempre de premissas muito parecidas, minifúndio, falta de população, falta de rentabilidade, para situações em que procuramos ganhar escala, ganhar dimensão, ganhar sustentabilidade. E eu acho que nós, a nossa geração, neste cenário económico, em que já não há tantos recursos como no passado, mas ainda vai havendo alguns, temos a responsabilidade, pelo menos, de deixar às novas gerações uma paisagem tão sustentável e tão equilibrada como aquelas que já existiam. Este slide também é assim que eu tenho acabado nos últimos 7 anos as minhas apresentações, porque eu acho que nós temos esta responsabilidade. Muito obrigado.